Olá, seja bem-vindo à Visão Trabalhista Entrevista. Hoje a gente conversa sobre prazer e sofrimento no trabalho. A gente vai falar um pouco sobre a dor e a delícia de trabalhar, mas o que é que dá sentido ao nosso trabalho e por que muitas vezes as pessoas acham que trabalhar é sinônimo de sofrimento. Tem que ser assim? Por que não? Por que sim? Por que a gente tem que enfrentar, lidar com questões como assédio moral, falta de educação, ameaças aos direitos, agora, por exemplo, com a questão da reforma trabalhista, como que fica o ambiente de trabalho, a tensão entre os próprios trabalhadores, a visão dos sindicatos metalúrgicos, por exemplo, de Osasco, é que a competição entre os trabalhadores vai criar um clima terrível. Gerado por um ambiente que o patrão força você a fechar um acordo reduzido em termos de direito, rebaixados. E para tocar um pouco nessa questão, nos explicar como que esse prazer de trabalhar ou não, o sofrimento, quando o trabalho se torna um sofrimento, a gente tem aqui conosco hoje a Cristiane Heimberg. Ela é jornalista, trabalha na assessoria de imprensa da Fundacentro e focou a pesquisa dela justamente na dissertação, na tese de doutorado, justamente nessa temática, mas olhando para o universo dos jornalistas. Muitas vezes a população tende a achar que essa é uma profissão extremamente glamurosa e não sabe o que se passa muitas vezes numa redação, quais são as pressões que fazem o jornalista às vezes perder o prazer de cumprir a sua função, de passar informação, de esclarecer, de estar com você que está aí do outro lado. Cris, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. E eu queria que você delimitasse o que é prazer no trabalho, o que é sofrimento no trabalho. Bom dia a todos os nossos telespectadores, muito obrigada pelo convite. O sofrimento, ele sempre está presente no trabalho, né? Para falar disso na tese, a gente usou como referência um psicanalista, psiquiatra, o Christophe Dejour, francês, que criou uma ciência chamada psicodinâmica do trabalho. Então, o que Dejour fala? Que o sofrimento, ele faz parte do trabalho. Quando a gente se depara com uma função no nosso trabalho, essa função sempre traz uma novidade, ela sempre traz algo que é inédito, ela sempre vai estar despertando em nós a nossa subjetividade e formas de nós realizarmos. Isso por si só já traz o sofrer. No entanto, há um outro tipo de sofrimento, que é aquele sofrimento causado por organizações do trabalho muito rígidas, né? Esse sofrimento, ele seria o que seria mais difícil de transformar em prazer, né? Porque esse sofrimento que faz parte do trabalho é aquele sofrimento que nós enfrentamos e que a segunda etapa, depois de superar isso, vem o prazer. No caso já desse sofrimento oriundo da organização do trabalho rígida, é aquele que está mais próximo de se tornar adoecimento, caso o trabalhador não tenha autonomia para exercer a sua atividade, né, porque aquele trabalho que é prescrito, colocado pela instituição, pela organização, nem sempre é o que de fato o trabalhador precisa fazer para realizar o seu trabalho. Juntamente a isso, todas essas questões que você levantou, né, como assédio moral, é um tipo de cenário propício ao sofrimento e ao adoecimento também, né? Por quê? Porque é um ambiente rígido, repleto de humilhações, de perseguições. Então, nesse caso, vai ser esse sofrimento mais nocivo, né? Mais difícil de ser transformado em prazer. Outro aspecto que você levantou, que eu acho que é importante a gente relacionar com essa questão do sofrimento, você falou da questão da competitividade. Eu lembro que uma das vezes que eu entrevistei o Dejour, como jornalista, né, não para pesquisa de doutorado, ele falava que o assédio moral, que as violências no trabalho, elas sempre existiram. Mas antes havia laços de solidariedade com os quais as pessoas podiam lutar contra isso, né? Uma visão de classe. Sim. Que foi se esgarçando. Que foi se perdendo. Então, cada vez mais as pessoas elas estão mais individualistas. Por quê? Porque a organização do trabalho, ela estimula isso, né? Ela estimula que as pessoas elas disputem uma com a outra, né? Até para gerar produtividade, eles exploram essa tensão e, ao mesmo tempo, a gente tem cenário em que as pessoas não têm oportunidade de construir esses laços
de solidariedade, né? Então, isso faz com que esse sofrimento, nesse tipo de relação, de trabalho, ele fique mais difícil de se transformar em prazer. Outro aspecto importante é que, para o sofrimento se tornar prazer no trabalho, ele precisa do reconhecimento. Então, o Dejur fala em 2 tipos de reconhecimento, que é o reconhecimento de utilidade, que é a utilidade que pode ser econômica, que pode ser social, do meu trabalho, e o reconhecimento que depende do julgamento de beleza, que é o julgamento feito pelos meus pares, né? Os meus colegas de trabalho, reconhecerem aquele trabalho que eu fiz como bem feito, né? Então, mais uma vez, a gente pensa, né, em ambientes competitivos, permeados por assédio moral, organizações rígidas, esse reconhecimento fica mais difícil de acontecer. A tendência é de pensar, nada do que eu faço tá bom, e você aumenta uma visão, uma tensão interna que acaba resvalando ali em como você produz, né? Isso. Agora, você na tua tese, você pegou jornalistas que estão entrando, né, com 20 e poucos anos, e os que já estão na carreira e são conhecidos, bem conhecidos, como o próprio Clóvis Rossi, da Folha de São Paulo. Qual que foi a principal marca que você viu dentro dessa definição de sofrimento e de prazer nas declarações desses jornalistas? O sofrimento, em alguns pontos, eles se identificavam nas diferentes gerações. Então, esse sofrimento que é o novo do trabalho, né, esse inédito do trabalho, esse trabalho real suscita nas pessoas, apareciam em todas as gerações, tanto dos jornalistas mais jovens, de 20, 30 e poucos anos, quanto dos jornalistas mais velhos, né, como o Alberto Dines, o Ricardo Couto, o Clóvis Rossi, entre outros que foram entrevistados pela pesquisa. Então, por exemplo, o Clóvis Rossi, eu lembro que na entrevista ele falava muito que cada matéria que ele ia fazer era um novo desafio para ele, e isso causava ansiedade, isso causava uma certa forma de tensão, que se a gente for olhar pela psicodinâmica do trabalho é um sofrimento. Mas, não sei se eu estou simplificando, mas a visão nesse momento de fazer algo, de cumprir um desafio, ainda é algo bom, porque ele te instiga, né? Tem esse sofrimento que faz parte, que é aquele que te motiva, e aquele mais voltado para a precarização do trabalho. Okay. Esse da precarização do trabalho também era colocado, apontado como um sofrimento pelos jornalistas das diferentes gerações, mas dos jornalistas mais velhos era mais como uma visão crítica da profissão. Né? Eles não vivenciavam aquilo na carreira deles, até porque já eram personalidades reconhecidas, né? Tem uma situação financeira diferente dos jornalistas de 20 e poucos e 30 e poucos anos que estão começando a carreira e que já vivenciavam essa precariedade. Aí esse é aquele outro tipo de sofrimento, né? Uma outra questão, eu lembro que o Couto deixava isso bem claro, né? E ele falando desde o passado, dos anos 80 lá, que é a questão da autonomia. Que os jornalistas que têm essa marca, esse nome reconhecido pela sociedade, pelos colegas, eles têm mais autonomia de realizar o seu trabalho do que os jovens jornalistas, né? Então, o Couto conta que mesmo nos anos 80, que ele já tinha um nome, né, na imprensa, determinados tipos de matéria ele poderia fazer e outro jornalista não. Daí ele contou o episódio, quando ele trabalhava na Folha, em que não se assinava mais as matérias, depois do Projeto Folha, e que uma pessoa deu parabéns pela matéria que ele fez. Aí ele falou para a jovem jornalista que falou isso para ele, mas como você sabe que foi eu que fez se você não está assinada? Ela, porque se fosse eu que fizesse, eu teria sido mandado embora, e a matéria não teria sido publicada. Então, mostra também essa diferença em relação à autonomia. A questão das longas jornadas, para esses jornalistas mais jovens, né, que estão começando na profissão. Eu vou precisar cortar um pouquinho para a gente fazer um intervalo, mas a gente volta nesse ponto, até voltando, já trazendo aqui para esses dias tenebrosos que a gente está vivendo em relação à reforma trabalhista, que vai impactar também nessa questão da jornada. Eu vou fazer só uma pausa e a gente já volta.